Olá, seja bem-vindo ao canal Conhecer é Preciso. Hoje nós vamos conversar, ter aquele bate-papo informal, reflexivo, com os nossos tempos e com o que nós estamos assistindo, vendo, lendo, percebendo, intuindo. E eu gostaria de falar com você sobre fazer, como sempre, aquele comparativo entre o que nós estamos assistindo, o que nós estamos lendo e trazendo isso para o campo bíblico para fazer uma leitura do nosso tempo. Estou falando sobre alguns livros que a gente tem lido e também sobre alguns filmes e linkamos isso. Livros, artes como quadros, pinturas, cinema, elas interpretam, elas retratam o modo e a época da nossa sociedade. Na realidade, os filmes, eles vislumbram o futuro próximo ou distante. Nós nos prendemos à cadeira de um cinema, assistimos, nos concentramos, emocionamos, sorrimos, nos alegramos, porque nós vivemos a arte, nós entramos no filme. É assim mesmo quando a gente lê um livro, quando a gente assiste na nossa casa uma minissérie. Vendo isso, que existe uma empatia, uma troca de sentimentos entre as partes, né, entre o cinema, o livro e quem está assistindo ou lendo. Eu vou só recorrer a alguns exemplos. Por exemplo, o livro e as artes, elas vislumbram, elas descortinam o futuro, ou pelo menos nos dá uma imaginação fértil sobre o futuro. Por exemplo, Júlio Verne, um escritor francês do século XIX, tem em torno de mais ou menos quase 200 anos. Esse escritor, quando ele escreveu 20.000 léguas submarinas. Ele tem outro livro chamado Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Esse escritor, ele foi um escritor da sua época de ficção científica. Ele tinha um entendimento de como seria o futuro. E ele imaginou, ele intuiu, ele na sua ficção, ele viu o helicóptero, as naves espaciais, submarinos, e não existia naquela época. Quase 200 anos depois, 150 anos depois, essas coisas já existiam. Então, o Júlio Verne, esse escritor francês, ele na sua arte, nos seus escritos, ele anteveu o futuro. Eu comprei um livro para ler, eu estava viajando para ler no avião, estava no aeroporto, e comprei um livro chamado Homo Deus. Li, mas não terminei de ler, e agora, na pandemia, eu voltei a ler. E é um livro interessante, eu me aprofundei, porque paralelo à leitura que eu estava fazendo do livro, eu assisti uma minissérie. E como gosto sempre de fazer o link, contextualizar o que eu estou pensando com o que as outras pessoas estão pensando, escrevendo, filmando, produzindo, e fui pesquisar um pouco sobre o autor do livro, Yuval Noah Harari. Ele é um PhD em História pela Universidade de Oxford. Ele é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Um rapaz novo. Eu assisti numa mesa redonda há uns meses atrás, aqui no Brasil, falando sobre o livro, sobre as suas percepções do tempo, como escritor, como historiador, e eu gostei
E aí me interessei mais pela sua obra. Ele tem uma obra chamada Homo Sapiens, que é uma breve história da humanidade, e essa última, que eu li, e por interesse de ver a sua entrevista, e também por interesse de ver numa minissérie essa expressão Homo Deus, que é o nome do livro. Homo Deus, uma breve história do amanhã. Então, resumidamente, no primeiro capítulo, ele fala sobre a fome, sobre as pestes e sobre as guerras. Ele diz que o homem tem controlado a fome, morre menos pessoas hoje de fome do que no passado, e ele faz até um dado interessante que hoje morre mais pessoas pela obesidade, pelo excesso de comida, do que propriamente pela fome. E isso estatisticamente, eu não estou aqui defendendo nenhuma posição, eu estou aqui relatando o primeiro capítulo do livro. Fala sobre as pestes, existiram várias pandemias no mundo, e ao longo dessas pandemias o tempo da cura foi demorado. Por consequência disso, morreram muitas pessoas. Agora, contextualizando isso, nessa pandemia do coronavírus, do Covid-19, a sociedade científica, o mundo científico, médico, já estima que até o final do ano terá uma vacina. Ou seja, se a pandemia não se estende, vem logo a cura, ela não tem o efeito que causou, por exemplo, a peste negra na Europa, matando 1/3 da população europeia. Então nós temos aí que, segundo o raciocínio do professor Noah Harari, o homem está superando, vencendo a fome, está vencendo a peste, não erradicando, mas ele está conseguindo uma evolução. E finalmente ele fala sobre as guerras. As guerras já matam e mataram muitas pessoas, mas elas também estão sendo espaçadas. Elas não estão sendo uma seguida da outra. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial para a Segunda foi um curto período. Da Segunda Guerra Mundial até hoje, de 1945 até hoje, nós já temos 75 anos. E nós não temos uma guerra global. Temos guerras pontuais. Então, não se mata, não se morre tanto como morria nas guerras anteriores. Então, o homem ele está dominando isso. E ele faz uma afirmativa que eu gostei da afirmativa dele, trago aqui para você. O sucesso alimenta a ambição. Quando nós temos sucesso, nós queremos mais. Como me ensinou meu velho pai, o limite do ambicioso, ele perguntava para mim, filho, qual é o limite da ambição do ambicioso? E eu começava a falar um bocado de coisa, tentando formular uma ideia, e ele me ensinou que o limite do ambicioso é um pouquinho mais. O ambicioso, ele nunca está satisfeito, ele quer um pouquinho mais. E quando eu vi o professor Noah Harari dizendo que o sucesso alimenta a ambição, no final do seu primeiro capítulo, ele vai dizer que essa ambição leva ao homem a ter uma nova meta. E essa nova meta é a imortalidade, a felicidade e a divindade. Então o homem caminha para isso. Tá? E só até aqui no primeiro capítulo do livro que eu quero conversar sobre a imortalidade, a felicidade e a divindade. Esse é a nossa reflexão desse vídeo. Tá? A felicidade, os juristas lá do passado que intuíram e conceberam um contrato social entre o homem, a sociedade e o Estado, por isso criou-se uma Constituição, porque eles entenderam que existia lá um direito inerente ao homem, o chamado direito natural, que eles deram o nome de jusnaturalismo.
Nós temos direito à vida, à felicidade, à liberdade, à locomoção, à saúde. Nós temos direito. E essas pessoas que intuíram isso, esses contratualistas, foram Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Hugo Grocio. Esses pensadores, esses doutrinadores intuíram isso e dizendo que o homem busca a felicidade. E para isso o Estado tem que garantir parte dessa felicidade, com a liberdade, com a saúde, com o direito à vida. E nós queremos, nós buscamos, e nós até pensamos de uma forma intuitiva que nós vamos trabalhar, nós vamos nos esforçar, nós vamos adquirir bens, nós vamos acumular fortuna, para no futuro, quando a gente se aposentar, nós vamos ser felizes, vamos gozar a vida. Nós erramos. A felicidade é uma conquista do dia a dia, é no caminhar da vida que você ou é feliz ou você é infeliz. Ou você tem sucesso nas suas realizações pessoais ou tem fracasso. Então, quando nós pensamos que a felicidade é um fim, nós erramos. A felicidade é um meio. Nós caminhamos para isso. E no final da vida, quando a gente avaliar isso, nós podemos dizer: eu fui feliz, por isso sou feliz. Eu não fui feliz, por isso hoje eu sou infeliz, frustrado. Poderemos fazer essa análise pensando como um filósofo sobre a nossa felicidade. Então, o homem busca a felicidade. E eu, partindo para o segundo ponto, que seria a imortalidade, eu lendo o livro do Harari, ele diz que a tecnologia, a ciência está consertando o homem. E ele diz essa expressão porque quando você vai ao médico, você diz assim: doutor, o que há de errado comigo? E o médico vai dizer para você: você tem uma virose, você tem uma pneumonia, você tem um câncer, você tem uma gastrite. E vamos consertar isso, vamos dar um jeito nisso. Ou seja, o que está de errado em você, a medicina vai consertar. A medicina, os médicos, o seu médico nunca vai dizer assim: você tem morte. E nós temos. Quando nós estamos doentes, nós estamos deteriorando o nosso corpo, a enfermidade está nos consumindo e vai nos levar à morte, à falência dos órgãos. Mas ele nunca vai dizer para você: você tem morte. Então, a medicina, ela vai, na realidade, consertar você. Despertou esse assunto porque na Netflix tem uma minissérie chamada Biohackers. É uma série alemã deste ano. Ela entrou aí no Netflix agora, no mês de agosto de 2020, na sua primeira temporada. E eu assisti, gostei. É um episódio que passa tem pano de fundo a Universidade de Medicina na Alemanha, e lá tem uma renomada professora, cientista, bióloga, chamada professora Lorenz. Essa professora, ela faz pesquisas legais dentro da universidade e pesquisas ilegais com seres humanos, modificando o DNA, agindo sobre a vida das pessoas, enganando as pessoas e fazendo das pessoas um laboratório. E ela tem esse laboratório na sua casa. Tem uma estudante chamada Mia, que dá o drama na série, nesse filme, e ela é uma dessas experiências no passado que essa doutora matou seus pais. E ela sobreviveu, ela sofreu essa mutação no seu DNA. E ela está fazendo a apresentação, e você sabe que o filme nos prende logo nos seus primeiros minutos. Ela está fazendo a sua apresentação numa sala de aula, toda entusiasmada, com aquela
arrogância pertinente das pessoas que são soberbas e dizem que sabe tudo, tem domínio de tudo. Ela está lá dando uma aula e ela fala sobre a biologia sintética. E essa biologia sintética, o ser humano, o homem, vai passar de criatura para criadores. O homem, nós seremos, o homem do futuro, ele será o criador. Então, essa série chamada Biohackers. O que é hacker? É aquele que viola, que entra nos seus arquivos pessoais, no seu computador. Bio é vida. Então ele não vai entrar mais no seu computador, agora no seu programa, na sua privacidade de documentos, dos seus arquivos. Agora ele vai entrar na sua vida, modificando o seu DNA. E essa biologia sintética, ela vai conceder isso, ela vai permitir que isso aconteça. E a minissérie é muito interessante porque ela vai dando ao homem, no caso essa menina, a Mia, não essa mutação do X-Men, de superpoderes, mas é uma mutação no seu organismo de preservação da vida, de saúde, e a Mia é resistente a muitas das doenças. E ela fica, a bióloga, né, a professora, quando descobre, ela vê que a sua invenção, o seu desenvolvimento da sua teoria como biohackers, que adulterou o DNA dessa menina, teve sucesso. Então, essa biologia sintética, ela vai prolongar a vida. O Harari, esse escritor, que me permita, que tinha esquecido, aqui está o livro dele, o Harari, ele vai dizer nesse livro que quando isso acontecer, olha que ele está fazendo uma breve história do amanhã. Ele, tal qual o Júlio Verne, ele está antevendo o futuro. E o autor aqui, ele vai dizer que vai chegar um tempo que nós seremos amortais. A vida não terá mais prazo de validade. Nós não viveremos só 70, quando muito até 90 anos. Tá? Alguns, pela sua robustez, passa disso. A Bíblia nos fala sobre isso. Então, essas pessoas serão amortais, não imortais. Porque um desastre aéreo, um acidente drástico, fatal, a pessoa morre. O corpo vai perecer. Mas se for apenas doença, vai se renovando, vai se melhorando no seu DNA essa longevidade, esse tempo de vida. O próprio autor do livro, ele diz que o Google já tem lá um centro de pesquisa que investe milhões de dólares para que o homem prolongue a sua vida nesse biohackers, nessa modificação no DNA do homem. E acredita-se que até segundo o livro, 2050, o homem chega a seus 150 a 200 anos. A meta é para que chegue a 500 anos. É possível? Claro que é. O homem já viveu isso. A gente vê que em Gênesis nós vemos homens como Matusalém que chegou a 900 e poucos anos. Então, o homem não foi feito para morrer. E nessa pesquisa, nessa aula que a cientista está dando aos seus alunos, ela faz várias perguntas, os alunos vão respondendo, e um aluno pergunta para ela, e aonde fica Deus nisso? E ela, com aquela ar de professoral, de mestre, e junto com isso a vaidade e a arrogância, ela diz, Deus
será obsoleto. Ou seja, Deus será ultrapassado, arcaico, velho, que não se usa mais. Então, a partir dessa afirmação, eu fiz algumas reflexões, comecei a pensar nessa ciência que expressa isso. O homem quer ser Deus, ele quer produzir, ele quer ser o Criador. O que diz a Bíblia sobre isso? Vou contar um pequeno episódio para a gente contextualizar. Nós vemos na Bíblia, em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Significa que quando Deus disse isso, o homem não morria, o homem era eterno. Por que ele é o homem eterno? Porque Deus deu o seu sopro da vida, ele soprou, ele tirou de dentro dele, se nós podemos dizer isso, né? Porque Deus é espírito, mas Deus tirou parte dele e colocou no homem, o homem é eterno. E ele falou: se você me desobedecer, você vai morrer a partir de então. E o homem desobedeceu, e nós vemos que o homem morre a partir de então. E por isso que nós não gostamos da morte. Nós queremos a eternidade. Nós precisamos disso. Um outro evento que tem é que o homem se rebelando contra Deus e buscando marcar, colocar o seu marco, o seu DNA, a sua história no mundo. Nós temos em Gênesis capítulo 10, no verso 8, que existia ali um caçador poderoso chamado Nimrod, ou Nirod, algumas traduções também vêm com esse nome. Então, Nirod, que era um dos descendentes de Noé, ele começou a conquistar, ele era um caçador poderoso, ele era um homem arrojado, e ele formou, segundo a Bíblia, se você for abrir a sua Bíblia e dar uma olhada em Gênesis capítulo 10, no verso 8, ele formou o primeiro reino. A primeira vez que aparece a palavra reino, ou seja, domínio de alguém, na Bíblia, foi o Nimrod que formou esse reino. Ele começou conquistando 4 cidades, depois ele expandiu, ele cresceu e formou mais 5 cidades. Entre elas nós temos uma cidade muito conhecida na Bíblia chamada Nínive. Então o homem ele quer expandir, ele quer deixar o seu marco. E ele, por querer ser Deus, ele queria ter o domínio, queria fazer uma torre tão alta que chegasse ao céu, ele queria marcar presença. Deus viu aquilo, não se agradou, porque a ordem de Deus era para povoar toda a terra e não para fazer um grupo, assim como a igreja do Senhor é para anunciar o Evangelho e não para ser uma redoma de vidro, um clube, mas é para ir para fora da igreja e propagar o Evangelho. Esse homem não entendia dessa maneira e queria ficar no domínio dali, e ele ali seria o Senhor, o Todo-Poderoso, tá? E sabendo que todos nós perecemos, um dia vamos morrer e vamos deixar tudo para trás. Então Deus não se agradou dessa intenção do homem, do Nimrod, e desceu do céu e confundiu as línguas e espalhou os povos, tá? Passado milhares de anos, nós vemos Deus fazendo o contrário em Pentecoste. Aí ele traz o homem e falando uma língua só, a língua do Espírito. Antes ele separou pela desobediência. Agora, pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que chama as pessoas e escolhe as pessoas e salva as pessoas, agora ela tem uma única língua, a língua do Espírito.
Então, lá Babel, onde houve essa confusão de línguas, é o oposto de Pentecoste. Pentecoste é onde se junta as línguas de todas as tribos, nações, porque na realidade é o Espírito, é a língua do Espírito de Deus que vai nortear esse novo povo, essa nova igreja. Então, só fazendo esse breve parêntese, mas nós temos também um outro enunciado bíblico que me chamou a atenção para essa reflexão, é que quando Deus sopra, Deus coloca a eternidade no coração do homem. E o sábio Salomão, no Eclesiastes capítulo 3, no verso 11, ele diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então nós temos a eternidade no coração. Por isso que nós queremos viver, por isso que nós ansiamos pela vida eterna. Por isso que o homem, o pesquisador, ele busca soluções para o mal do homem. Mas ele está buscando solução para o mal do homem físico. Mas tem o homem espiritual. E isso só quem resolve é Deus. Porque esse mal espiritual, ele está na rebelião do homem. Essa rebelião começou no Éden e acompanha o homem até o dia de hoje. Essa rebelião que começou no Éden, o homem busca incessantemente resposta para aquilo que ele deveria ser e não é. E a história, ao longo da história, nós passamos por vários períodos da humanidade. E hoje nós estamos na pós-modernidade, que é a fronteira. Nós estamos vivendo a fronteira com o pós-humanismo. Esse pós-humanismo, que é a seleção artificial, o homem agora não está mais sendo selecionado naturalmente para a sobrevivência, mas ele está agora com a biologia sintética, ele está com a seleção artificial. Nós estamos passando por isso. Embora nessa período que estamos entrando tecnológico do pós-humanismo, o homem vai descobrir que Deus nunca será obsoleto, nunca será ultrapassado. E a solução, o reencontro, voltar para Deus, se arrepender, buscar o Senhor e usar da graça de Deus de ter nos concedido inteligência, sabedoria, discernimento para continuar louvando ao Senhor e se beneficiando de todas as bênçãos que Ele nos concede. Que Deus nos abençoe, que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós.